mas aí eu fiz a cirurgia. Para mim, assim, era muito importante que eu fizesse uma cirurgia que me desse segurança, que não me desse insegurança com o passar do tempo. Eu tinha muito medo que a doença voltasse, né? E pesquisando, e lendo e tudo. Nesse momento, deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Até aí, o teu contato era com o seu mastologista Isso. e a primeira opção foi, vamos operar. E aí Exatamente. você optou por operar, inclusive, as duas mamas ao mesmo tempo. Isso mesmo. Só que assim, esse mastologista que eu estava passando a princípio, primeiro a gente começou com uma conversa de uma cirurgia conservadora, né? E depois ele foi para uma mastectomia e voltou para uma conservadora. E essa situação me deixou muito insegura, na verdade. Né? Só que como meu caso era muito complicado, porque eu não tenho filhos, porque eu sou jovem, e uma série de situações, então meu caso inclusive foi passado numa junta médica que também optou por fazer a conservadora. Mas eu, Lisete, sempre acreditei muito na minha intuição, né? E a minha intuição me dizia que não era aquele procedimento cirúrgico que eu tinha que fazer, né? Pela pesquisa que eu tinha feito, pela conversa com outras pessoas que eu tinha tido. E aí fui procurar outros médicos, né? Um outro médico também me disse que era para eu fazer a conservadora, né? E depois passei com um terceiro médico, quando eu já estava assim numa situação que a nossa cabeça assim fica doida, porque você tem que pensar em tanta coisa e trabalhando, naquela época eu estava trabalhando ainda, e fazendo exames pré-operatórios, passando em médico, e como que você decide se você vai tirar o seu seio ou não, né? Que é uma decisão também muito complicada, né? E aí passei com um médico que naquele momento disse para mim tudo que estava na minha cabeça do porquê que ele achava que eu também tinha que fazer uma mastectomia, né? Então aquele foi o meu médico, ele disse para mim exatamente tudo que eu precisava ouvir e confirmou tudo que estava na minha intuição. E de fato isso foi a coisa mais, foi assim, a minha intuição estava corretíssima, esse médico assim. E foi com esse médico que foi você com esse ficou? médico que eu fiz, né? Porque não tinha como ser com outra pessoa, não teria confiança de fazer com outro profissional, por mais bem amparada que eu estivesse antes em um bom hospital, com bons médicos, eu não teria a mesma confiança. E, de fato, depois que eu fiz a mastectomia, todo o material que foi retirado de uma das minhas mamas, né, que eu retirei, fiz só a adenomastectomia, então só esvaziamento interno das mamas, quando esse material foi para análise, apareceu um outro foco que não apareceu em exame nenhum, na verdade. E que, se eu tivesse feito a conservadora, pela distância que estava do outro ponto, teria permanecido. Né? Então, quer dizer, provavelmente eu teria que passar por tudo isso que eu estou passando de novo daqui a algum tempo. Né? Então, era exatamente isso que eu não queria.